Romanos 4, versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que, diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé, de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então o apóstolo Paulo abre um parênteses aqui, no capítulo 4. Ele vai buscar no Velho Testamento os princípios de justificação. Ele cita aqui a passagem de Abraão, ela está em Gênesis capítulo 15. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15, versículo 6. A gente pode ler o 4 ou 6. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse:
olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe assim: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Então, Paulo traz sustentação do que ele está trazendo, essa doutrina que ele está trazendo, no Velho Testamento. É muito claro ali, Deus diz que Abraão está justificado no momento que ele creu nas promessas que Deus fez a ele, mesmo antes dele executar alguma coisa. E é o argumento que Paulo vai trazer nesse início desse capítulo 4. A gente sempre pensa em Tiago, que Tiago cita também Abraão, falando que a fé sem obras é morta, mas esse versículo 2, ele é bem claro. Tem que se gloriar, segunda parte, mas não diante de Deus. Então, Paulo está trazendo à luz aqui a justificação diante de Deus, não diante dos homens. Lá em Tiago traz o assunto, né, obras perante os homens, testemunho de uma conversão. Sobre obras, em Efésios lá, as obras que Deus preparou para que andássemos nela. Obras, consequência de uma conversão verdadeira. Então Paulo traz esses argumentos do Velho Testamento. Então o Velho Testamento já falava do princípio de justificação. 4. Ora, aquele que faz obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Aqui é um pensamento que não é trabalhar primeiro para receber o salário no final do mês. Não é essa a questão. Já recebemos a justificação pelo que Deus fez e as obras, né, consequência disso. Trabalhar primeiro, isso vem do homem religioso. Querer fazer a obra para receber depois, esse pensamento não vem de Deus. Esse pensamento é do homem religioso. Em querer primeiro fazer para depois receber. É a forma que humanamente nós estamos acostumados, né? Nós trabalhamos todo mês para receber o salário no final do mês, né? E é a forma que a gente é ensinado desde de criança. Te comporta que vai receber isso, passa de ano que vai ganhar esse presente, né? Então é a maneira que a gente é acostumado naturalmente a tratar, né, das coisas. Mas Deus, ele vai dar a justificação por fé. Paulo vai trazer esses argumentos no Velho Testamento, versículo 5. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Não é o que justifica o bom, Deus que justifica o ímpio. Porque normalmente aquele que faz a obra pensa e tem uma opinião de si mesmo que é bom. Eu faço, né? Então a opinião própria do homem religioso é uma boa opinião. Aos seus olhos ele está fazendo bem. E a religião em si, aos olhos de quem faz e aos olhos de quem observa, né, ela não é má completamente. Ela tem uma aparência de piedade. Só que isso diante dos nossos olhos. Mas Deus, ele vai justificar o ímpio. Aqueles dois que estavam orando no templo. O fariseu e o publicano. Um orava, obrigado por não ser igual aquele publicano, o pecador. Ele estava se achando bom. E a diferença, qual era a diferença do publicano? Maldito homem que sou, confessando seu pecado, reconhecendo a sua debilidade diante de Deus. Então é Deus que justifica o ímpio. Não é o bom. O ímpio que crê. A sua fé lhe é imputada como justiça. O interessante também é que Abraão, ele viveu antes da lei. E ele vai estar Davi. Davi viveu depois da lei. A lei foi dada por Moisés e Davi veio depois. Então ele vai estar Davi aqui também. E assim Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, o primeiro argumento é Abraão,
antes da lei. A sua fé foi imputada como justiça. 400 anos antes da lei. Deus já tinha justificado Abraão por sua fé. O próximo argumento aqui agora vai ser a circuncisão. A circuncisão vem depois. Abraão foi circuncidado depois que ele creu. O judeu se gloriava de ser circuncidado, mas antes, né, vem a fé. Ele vai entrar nesse argumento agora no versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Por que dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão? Como lhe foi imputada, pois, estando na circuncisão ou na incircuncisão? A pergunta. Abraão não tinha sido circuncidado ainda. Então, esses argumentos, um judeu conhecedor da lei, não tinha como ir contra esses argumentos aqui. Algo importante a gente pensar também, olhando para Abraão, em relação à fé, como está escrito aqui, né, que Abraão não tinha a lei. E ela fala ali no versículo 15, porque a lei opera a ira. A lei, ela revela aquilo que é pecado, propriamente dito, e aquilo que não era para ser feito, aquilo que era para ser feito, enfim. Abraão não tinha essas coisas para seguir. Pelo que ele se guiava? Pela fé, no próprio Deus, falando com ele. Já no período da lei, achava-se que a justificação era por aquelas coisas que eram sendo feitas. E hoje, se nós olharmos, a lei ela ainda está aí. Ela não está ativa, vamos dizer assim, não está com seus efeitos ativos, mas ela ainda existe. Como o próprio Cristo disse que não veio para acabar com a lei, mas ele veio cumpri-la, ele cumpriu ela. Então ela tornou ela algo sem efeito para nós no tempo em que nós vivemos, mas ele vai, após a sua vinda, é claro, a lei ela vai retornar para os judeus e mais uma vez será feita, os rudimentos daquela lei serão cobrados, vamos dizer assim. Então Abraão não tinha isso para se guiar, então logo ele não poderia salvar pela lei ou por obras. Não tinha essa condição, não havia lei. A lei veio a Moisés. E a lei por si só também não tem esse efeito de salvação. A salvação vem através da fé e a fé em Cristo. Claro que a fé lá, antes da lei, como não havia vindo o Cristo, obviamente foi imputado como justiça, né, pelo próprio Deus. Então são 3 períodos que a gente tem que avaliar. O período pré-lei, o período da lei e o período pós-lei, que é a igreja. Né? São 3 períodos para a gente avaliar o que leva à salvação. Né? Lá Abraão, imputado por justiça a própria fé. Pela lei não se chega à salvação, através da fé. E mais uma vez na graça, a fé em Cristo Jesus. Então a fé sempre é constante, desde da parte de Abraão até nós aqui. Então é uma linha tênue, a fé sempre é perfeita, né? Porque ela vem de Deus, do próprio Deus, né? Deus que deposita essa fé, então ela é perfeita, ela não tem, ela é plena. No versículo 7 e 8, que Davi cita, é o Salmo 32, nós podemos ler. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Esse salmo Davi escreveu depois da queda dele, em relação a Batseba. Dormiu com ela, ele matou o seu marido. Depois veio a ação governamental de Deus sobre ele. E ele escreve esse salmo. Normalmente a gente, quando vai contar uma história, omite, né, os fatos que a gente não quer que venha à tona. E essa queda de Davi está registrada nas Escrituras.
Deus fez questão de deixar registrado. Davi, ele era um símbolo para o povo judeu. Para o povo judeu, foi Davi que matou Golias. Então eles se orgulhavam de ter tido aquele rei, mas depois que aquele homem, Davi, foi levantado ao trono, foi Deus cumpriu tudo que tinha prometido para ele, aconteceu essa queda na vida dele. E Davi é exercitado, né, a buscar Deus, se arrepender do pecado dele, entendeu, né, isso. Deus tem que perdoar e Deus tem que cobrir o pecado. Por si mesmo ele não teve esse poder. Ele foi exercitado com essa queda, que Deus teve que intervir em relação ao pecado dele. Que fala sobre a mão de Deus no versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão e estio. Então Deus exercitando Davi em relação a aquele pecado. E essa queda, quando é trazida à tona aqui, o judeu sabia muito bem o que tinha acontecido. Então, se Davi não poderia se gloriar de ser cumpridor da lei, não ter pecado, né, quem mais poderia fazer isso? Então, são argumentos, né, com certeza Deus direcionando Paulo, né, a escrever isso aqui para não deixar nenhuma discussão para os judeus argumentarem em relação à justificação. Outra coisa que também a gente pode se alegrar em saber é que o preço pelo pecado não vai ser cobrado de nós. O Senhor já pagou esse preço, era para ser depositado na nossa conta. Então é muito importante quando a gente lê essa passagem. Ele fala: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, pecadores por essência, né? Por nascimento, quando nasce, já nasce debaixo do pecado, vamos dizer assim. Porque vemos todos da carne. Mas saber que não será cobrado, não é imputado esse pecado a nós. Por quê? Por causa de Cristo. Ele levou essa culpa, vamos dizer assim, sobre ele, para que nós não fôssemos cobrados disso. Então é algo muito precioso a gente saber disso também. Que haverá o juízo lá, né? Mas não é para nós. Isso não é, no juízo não se fala disso para nós, né? Não há essa culpa, vamos dizer assim. Sabemos, temos consciência que pecamos, que somos pecadores na carne, né? Que a nossa nova criatura, ela não peca. Nosso velho homem, costumamos dizer assim, né? A velha criatura, a nova criatura, aquilo que vem de Cristo, ela é incapaz de pecar, porque ela foi feita segundo Cristo. Mas nós, segundo a carne, ainda pecamos, temos consciência desse pecado, mas esse pecado, ainda assim, pela grandeza daquele ato na cruz, não nos será executado o juízo por causa daquilo. Terão outras consequências aqui, em questão de galardão também, acredito. Mas o juízo que nós deveríamos sofrer, quem sofreu foi Cristo por nós. Ele levou esse pecado com ele, pagou essa conta já está como se a gente tivesse a cadernetinha livre lá para consumir. Sobre uma nova condição, né? Nós temos uma conta paga já. Claro que ali a gente pode adicionar itens a essa conta, mas elas vão estar todos pagos, né? Não vai ser executado o juízo em nós, já foi executado em Cristo, apesar de que ainda somos aptos a pecar, né? Pela carne. E também não é uma condição, que há muita confusão hoje, infelizmente, na cristandade. O pecado, ele não tira a salvação de ninguém. Se a gente colocasse isso como uma condição, e infelizmente há muitas teologias que falam que pecou, perde salvação, então ninguém vai ser salvo. Para isso, um pouquinho. Se a gente ainda segue o curso desse mundo aqui, é inevitável pecar. E como muitos costumam dizer, não existe pecadinho ou pecadão, tudo é pecado. A lei revela o pecado. Então, mas isso não é uma condição. Não posso pecar porque senão vou perder a salvação. Não.
A salvação ela não está condicionada ao pecado, ela não tem nada diretamente ligado ao pecado, né? Inclusive é totalmente o oposto, tá? Diretamente ligado a Cristo, salvação. Pecado é governo, né? Que a gente vai sofrer as consequências. Poderão ser aqui, porque assim como na lei o pecado tinha consequências, hoje nós temos o governo de Deus sobre as nossas vidas. A gente deve procurar ser, né? Isso quem vai nos fornecer a capacidade é o próprio Espírito Santo, segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Não é uma condição nossa também de querer fazer a vontade do Pai. A gente não tem essa capacidade como homens, mas o Espírito Santo está aqui. Até foi falado em outra reunião. O Espírito Santo aqui para nos conduzir a fazer a vontade do Pai. E a gente deve ser sujeito a essa vontade, buscar ser sujeito a essa vontade, porque lhe apraz, né? Lhe apraz que a gente seja segundo o que Cristo quer que nós sejamos aqui, né? Então a gente deve procurar ter esse zelo de, claro, eu sei que alguma coisa é pecado, evita, né? Não vá fazer aquilo. Mas muitas vezes até não se evitar um pecado, você comete um pecado contra outro. Então é um ciclo. A gente só tem que saber que não é uma condição para a salvação. Ser santo como o Senhor é santo, como todo mundo diz assim, né? A palavra fala assim de santo. Mas não é no sentido, não tem o pecado. Não há como, tá, irmãos? Não tem. Essa não é uma condição capaz para o homem ainda aqui, né? O homem ainda vai pecar e a gente vai estar afrontando diretamente todos os dias com o nosso pecado o ato da cruz, a gente sabe disso. Mas não é a condição de salvação. A salvação não está condicionada a não ser pecador. Nós somos, por essência, nascidos do pecado, mas somos justificados por Cristo. A condição justificada, a gente já comentou nas outras reuniões passadas, também que Cristo justificou a todos, mas salvo serão aqueles que creem, né? Então, muitos não terão a consciência disso, de que, infelizmente, estão ainda sendo ensinados dessa maneira, de que o pecado afasta a salvação. Mas, mesmo assim, serão salvos, muitos desses que não têm essa consciência ainda. Damos graças por saber dessa verdade, que o pecado não tira a nossa salvação. O que ela nos tira e nos rouba é a comunhão com o nosso Pai. Isso sim, isso nos afasta. É como um filho que desobedece o pai. O pai diz, o caminho é esse, tem que fazer assim. Na prática, né, filho, lava a louça, tu não lava a louça, o castigo pega, né? Então o pai fala, caminha pelas minhas veredas. Tu pisa fora da faixa, vamos dizer assim, o pai vai te trazer para o caminho, vai te dizer de novo, eu falei que é para fazer, não faz. Há consequências? Sim. Devemos ter medo das consequências? Não, de maneira nenhuma. O Senhor ele tem o controle de todas as coisas, de toda a nossa vida. É inevitável que a gente venha a ser corrigido. Então, e a palavra ainda fala, né, que ele corrige todos os que ama. Né? Então, se estamos passando por alguma coisa, é porque o Pai está cuidando de nós. Então, não é importante a gente saber disso. Né? O Senhor está no controle de todas as coisas. Graças a eles pelas correções que temos, que é para justamente nós nos moldarmos, né, conforme a vontade dele. Esse princípio do que o irmão falou do pecado, ele fica bem claro no versículo 5. Mas aquele que não pratica, porém naquele que crê. Porém, crê naquele que justifica o ímpio, e a sua fé é imputada como justiça. A primeira coisa que o Espírito Santo faz em nós é nos trazer isso à tona. A nossa queda. Não somos bons, nós somos pecadores, nós somos ímpios. E isso logo no início, nós temos uma resistência a confessar isso. É uma coisa que vai nos ajudar depois a entender e na nossa sequência da nossa caminhada com o Senhor, entender essas coisas. Não fomos melhorados ainda em relação à velha natureza. Temos a nova vida, sim, temos o Espírito Santo, sim, mas somos justificados por ser ímpios. Agora, lógico, privilegiados, com recursos espirituais, com o Espírito Santo em nós,
Mas e quando a gente peca, o crente ele peca na luz. É essa que é a grande diferença. Nós pecamos na luz. Antes, nós não tínhamos a consciência do pecado. Éramos insensíveis ao pecado. Até a consciência acusa muitas vezes, mas a gente faz alguma obrinha, alguma caridade e alivia a consciência. Né? O homem natural, pensando no homem natural. Mas depois de convertidos, não melhoramos ainda. O upgrade vai ser na ressurreição que vamos ganhar um corpo sem pecado glorificado. Mas o crente, quando ele peca, é só para nossa vergonha, né? Tem que confessar e voltar. O Nemo colocou, né? Aplicar a cruz, né? Diante de nós, lembrar que o Senhor morreu por nossos pecados e seguir a caminhada, seguir a senda de fé, sempre com o pensamento, né? Que nada, não é a nossa obediência que vai nos manter. O que nós fazemos para o Senhor, o que não fazemos, e sim a depositar toda a nossa fé na obra que o Senhor fez. Né? Quando a gente peca, o pensamento dele ser graças a Deus que não é para nossa obediência. Não é licença para pecar. Né? Era vergonha nossa quando pecamos. Mas isso, de certa forma, quando a gente aplica corretamente o remédio, né, que está lá em João, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né, mas ele orienta lá a confessar. Temos um advogado diante do Pai. Confessar, esse exercício leva a aumentar o peso, né, do pecado. O peso que teve o pecado, os pecados que o Senhor recebeu sobre si lá na cruz. Para a vergonha nossa e engrandecimento da obra do Senhor, engrandecimento do Senhor. João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, aqui João traz o que fazer, né, depois de convertidos, quando pecamos, versículo 1, capítulo 2. Meus filhinhos, as coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo, o justo, o único que foi justo. O pensamento é a base toda da nossa justificação, é Ele. E quando acontece, infelizmente, né, por estarmos ainda presos ao velho homem, ao nosso corpo natural, que vem lá de Adão, né, nós estamos sujeitos a pecar. Não temos liberdade para pecar, né, não deveríamos. Mas quando acontece, temos um advogado para com o Pai. Então é interessante, um advogado para com o Pai. Porque quando é julgamento de pecado em relação à salvação, é diante de Deus. Diante do Pai, já é filho. É o que o irmão citou lá, disciplina. Então, um advogado junto do Pai. Não vai ver se vai salvar ou se não vai ser salvo por esse pecado, não. E justamente essa advocacia Cristo faz para a nossa restauração. Restaurar a nossa comunhão. Restaurar a comunhão com o Pai. No final do nosso capítulo, versículo 23, ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, no final aqui, Paulo traz luz, Evangelho da Graça, a obra consumada do nosso Senhor Jesus. Abraão tinha a promessa, Davi tinha a lei,
Nós temos hoje já Abraão e Davi, eles viveram um tempo antes da obra ser concluída. Nós vivemos um tempo que é após a obra ser concluída. Então, 25, o qual por nossos pecados foi entregue, né, levando sobre si o juízo que era merecido a nós, e ressuscitou para a nossa justificação. Na ressurreição do Senhor, nos justifica por quê? Porque Deus aceita aquele sacrifício, recebe aquele sacrifício do Senhor Jesus. Ele levou sobre si nossos pecados e Deus o ressuscitou no terceiro dia. Aceitando assim, nos justificando todo aquele que tenha fé agora nessa obra, pela sua ressurreição. Esses últimos versículos, na verdade, eles ratificam a questão de que a salvação é pela fé, né? Vem fechando o capítulo justamente para reforçar essa ideia, né? Que lá Abraão não tinha lei, então, portanto, não haveria de cumprir nada para ser justificado. Claro que Deus falou a ele que ele teria um filho, teria uma descendência, já avançada em idade, não tinha mais esperança. No entanto, ele teve fé, e mesmo que não houvesse esperança, como está escrito ali. E Deus assim cumpriu com ele. Então, Deus prometeu, é a promessa de Deus. E se temos o Cristo hoje, temos as obras a serem feitas, que podem serem feitas. Tem várias coisas que podem ser feitas. Mas se a salvação é através da fé em Cristo, se essa é a promessa estava no sangue e não na condição dentro da casa, como lá na passagem do anjo da morte. E para nós, muito mais, se a promessa está em Cristo, não está em mais nada. É somente fé nesse nome, nesse sacrifício, nessa obra tão bendita de justificação. Não há mais nada. Somente isso. Então, esses últimos versículos ratificam essa verdade de que a salvação é pela fé em Cristo. E assim ele encerra o capítulo falando os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então ele encerra esse capítulo ratificando essa questão da salvação pela fé. Interessante, né? A graça. Conversando com um colega sobre graça, sempre resistente. Aí teve um dia que estava só eu e ele disse: Elton, mas se nós pregar assim, não vai ficar ninguém, porque se não tem que fazer nada, as pessoas não vão querer Deus. Não vão querer Deus, no pensamento dele era ir na igreja, fazer as coisas, né? Isso que é interessante. O nós querer fazer, o único motivo deve ser o Senhor. O único motor que deve nos mover é o amor que o Senhor teve e querer agradá-lo. Quando o Espírito Santo faz essa obra de nos mostrar que somos pecadores, Cristo, nosso Salvador, nós vamos querer fazer as coisas para Ele. É por isso que reunimos ao nome do Senhor, ao seu nome. Se julga a carne nesse lugar, porque a carne não traz glória ao Senhor. Obras com o pensamento de galardão ali, que nem foi falado naquele versículo, essas coisas não trazem glória para o Senhor. Então o motivo que nós reunimos, o motivo que nós partimos o pão, os motivos que vão nos levar a nós buscar e conhecer a vontade de Deus, é somente o Senhor, por causa dele, pela pessoa que ele é, por ser o nosso Salvador, por ser Deus. Então, esses são os motivos que nos atraem essa pessoa. E a graça é interessante por causa disso. É essa pessoa que nos atrai. Nós queremos agradá-lo, buscamos agradá-lo, buscando na palavra de Deus o que fazer, como agradá-lo, porque já fomos colocados nessa posição. Isso é muito interessante, o contraste entre a graça e a religião. É um contraste muito grande.
o que Deus tem para nós e o que nós queremos fazer.